O que a Bíblia fala sobre o conflito de Israel? Ezequiel 38 e 39 fala de uma grande batalha que ocorrerá em Israel nos últimos dias e que envolverá um povo de Magog, liderado por um rei chamado Gog. Ezequiel descreveu que essa guerra seria travada nos montes de Israel contra os filhos de Israel reunidos nessas terras. A relação entre Israel e o Irã vem se tornando complexa cada vez mais. A relação entre os dois países vem piorando há anos. Os dois cortaram relações em 1979, após a Revolução Islâmica. Alguns anos depois, Israel invadiu o Líbano e o Irã apoiou a criação do Hezbollah. O grupo é acusado de fazer diversos ataques contra os judeus em Israel e de ser aliado do Hamas. O Irã lançou neste sábado, dia 13, um grande ataque aéreo contra Israel e o território ocupado que controla, disparando ao menos 300 drones e mísseis. É a primeira ofensiva direta desse tipo lançada a partir do território iraniano após décadas de um conflito na sombra entre estes dois países. Mas para compreendermos um pouco do que está acontecendo nestas regiões do Oriente Médio mais propriamente ligados a Israel, é interessante nós voltarmos um pouco no tempo ou voltar na história bíblica e lembrarmos que o Irã, ele entra na história bíblica e profética ainda como Pérsia, através de seu famoso guerreiro e conquistador Ciro o Grande, que estrategicamente uniu os medos e os persas na conquista de Babilônia no ano 539 a.C., pondo fim, então, ao império do grande e terrível rei Nabucodonosor. O Império Persa, na época do rei Assuero, descendente de Ciro, se estendia da Índia até a Etiópia. Foi no governo persa que o povo judeu teve autorização real, apoio político e material para voltar para a terra de Israel por meio de decretos para restaurar e construir a cidade de Jerusalém e seus muros, conforme nós lemos em Daniel 9 e 25. Preste atenção, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Esse decreto foi dado por Artaxerxes Longimanus em 445 a.C., dando início à reconstrução da cidade, dos muros e do Templo de Salomão. O profeta Ezequiel, no seu capítulo 38, ele profetizou que no futuro ou nos últimos tempos, a nação de Israel seria terrivelmente atacada por uma coalizão que viria do extremo norte de Israel, liderada por Gog da terra de Magog, de uma forma devastadora. Observe o que diz o texto bíblico de Ezequiel 38, versículo 9. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Gog, o príncipe e chefe de Meseque e Tubal, não virão só, mas terão grandes e fortes aliados, incluindo a Pérsia, que é o atual Irã, para batalhar contra Israel. Contudo, essa federação de nações, incluindo os persas, não prosperará e será derrotada segundo os relatos bíblicos. Observe só Ezequiel 38 e 4. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. À primeira vista, isto pode parecer a Terceira Guerra Mundial às portas, envolvendo Israel, Irã e muitas outras nações em uma grande batalha sangrenta. Entretanto, a verdade é que essa porção profética refere-se a um período em que Israel estará vivendo em paz na terra, o que aponta para a primeira metade da grande tribulação, quando Israel estará gozando de seu tratado de paz com o anticristo nos primeiros 3 anos e meio, aliança de paz quebrada pelo próprio anticristo, que moverá uma grande perseguição a Israel. Porém, este já é um outro assunto. A nação de Israel é frequentemente apontada como o relógio de Deus. E a cada novo acontecimento na Terra Santa, o relógio escatológico parece avançar para o fim dos tempos. Escatologia é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final da humanidade. Enquanto o cenário geopolítico mundial se alinha para o cumprimento das profecias bíblicas, os acontecimentos em Israel se somam aos relatos da Palavra de Deus. Quando começou a escrever o livro que levaria seu nome, por volta de 687 a.C., o profeta Isaías jamais poderia imaginar que 28 séculos depois estaria metido em uma polêmica nas redes sociais.
Segundo postagens que viralizaram nos últimos dias, o maior de todos os profetas de Israel teria predito lá no século 7 antes da era cristã a guerra civil na Síria, ou para ser mais exato, a destruição de Damasco, a capital do país. O versículo da discórdia é o primeiro do capítulo 17. Observe só: Damasco deixará de ser cidade e se transformará em um monte de ruínas. Diz o profeta. Outro trecho da Bíblia, também compartilhado pelos internautas, é o versículo 24 do capítulo 49 de Jeremias. Observe só: Damasco desfalece e prepara a fuga. O medo se apodera dela. Está possuída de angústia e dores, como a mulher que está dando à luz. Os militares de Israel afirmam que 99% dos mísseis e drones disparados pelo Irã durante a noite de sábado do dia 13 foram interceptados sem atingir os seus alvos. O Irã disse que o ataque foi uma resposta a um ataque mortal a um complexo diplomático iraniano na Síria há 2 semanas. O que vem a seguir dependerá em grande parte de como Israel decidir responder ao ataque deste final de semana. Os países da região e de outros lugares, incluindo aqueles que são inimigos do regime iraniano, pediram contenção. A posição do Irã é mais ou menos assim: conta acertada, ponto final. Não revide ou montaremos um ataque muito mais forte contra vocês que não serão capazes de repelir. Mas Israel já prometeu uma grande resposta significativa, e o atual governo tem sido frequentemente chamado de um da mais linha dura da história israelense. Diante de tudo que se desenrola diante de nossos olhos, chegamos à única conclusão que de fato Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Estejamos atentos aos sinais, pois a qualquer momento partiremos. Quem acabou de compartilhar esta mensagem com você é o evangelista Danilo Zang, este que vos fala. E eu quero convidar a você que nos acompanhou até agora, que ainda não é inscrito em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe estas mensagens com seus amigos, conhecidos, familiares, e é muito importante também o seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.